A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste primeiro trimestre de 2024, estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Hoje falaremos sobre a lição de número 12, o papel da pregação no culto. O texto áureo diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 a 5. Bem, queridos, o que deve ser bem claro na vida, na mente de cada cristão, que a palavra de Deus, que a Bíblia, ou seja, a palavra escrita, lida e devidamente interpretada, pregada, exposta, foi o método que Deus escolheu para trazer a sua revelação especial à humanidade. Deus escolheu registrar os seus atos gloriosos, os seus atos redentivos, os seus atos de criação e salvação na Bíblia Sagrada, através de homens inspirados pelo Espírito Santo. E agora, esta palavra revelada, agora ela devidamente exposta, devidamente pregada, é a forma como a igreja exerce o seu ministério de evangelização e de proclamação. Nesta palavra, Deus revela o seu poder, Deus revela o seu caráter e Deus revela a sua vontade. Desta forma, a palavra ela tem algumas funções básicas, objetivos básicos. Revelar Deus, Senhor Supremo, Criador, na medida em que Ele quis se revelar, seu plano eterno, revelar quem o homem é e a condição deste homem diante de Deus, e revelar como se dá o relacionamento entre Deus e o homem. Então, esse papel da Bíblia, a Bíblia nos revela estes três princípios básicos, e através dali o homem entende quem Deus é, naquilo que ele permitiu se revelar, ele entende quem ele é ele mesmo diante desse Deus, diante da natureza, diante do seu semelhante, e como este homem pode se relacionar com esse Deus. Nesse escopo, a Bíblia revela a forma como Deus reconcilia o homem, a humanidade, através dele, que é a salvação, que é em Cristo. Ela revela a nossa posição agora em Cristo, a conscientização de quem nós somos em Cristo e quem nós somos diante de Deus por meio de Cristo. Ela também nos educa, ela nos ensina como viver a vida presente, como Deus quer que a igreja, o povo dele, viva neste presente século, ou seja, ele edifica, ela molda a igreja sob os princípios do reino de Deus, sob os princípios do Evangelho, e através dela a igreja exerce o ministério da palavra, que é a atividade onde essa dinâmica, esse ensino, esta manifestação da revelação de Deus acontece. Por isso, a pregação ela é essencial e crucial dentro dos encontros da igreja e dentro do culto público. A lição nos fala que o primeiro propósito do ministério da palavra é a proclamação, ou seja, através da palavra, Deus se revela às pessoas. Através da palavra pregada, a igreja, que
recebeu esta palavra de Deus, ela tem esse papel de anunciar os grandes feitos de Deus, de anunciar o seu poder, de anunciar o seu caráter, de anunciar a sua santidade, de anunciar a sua justiça, de anunciar que o pecado traz juízo sobre o ser humano, mas também de anunciar o meio pelo qual Deus proporcionou a salvação do ser humano. Anunciar a santidade de Deus e anunciar o seu amor, anunciar o juízo divino, mas a sua misericórdia dada através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E neste papel há o conceito dos dois livros. O primeiro livro é o livro da natureza, onde Deus revela o seu poder, onde Deus revela a sua majestade divina. É o que encontramos em Salmos 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Romanos capítulo 1, 19 e 20, também nos fala que aquilo que de Deus pode se conhecer se manifesta através da criação. E temos a revelação especial, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, que revela o caráter de Deus, o plano salvífico de Deus, a redenção, a reconciliação. Nisso, nós temos as leis, os profetas, os escritos, mas principalmente a revelação de Jesus Cristo, o Verbo que se tornou carne, conforme Hebreus no capítulo 1, versículo 2. Deus, havendo antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Ou seja, Cristo é a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós e nos revelou a imagem invisível de Deus. E só através de Cristo é que o ser humano pode ser reconciliado com Deus e saber qual é a vontade de Deus e o que Deus deseja de cada um de nós. O ponto 2, o autor da revista traz o caso emblemático de Lídia, lá em Atos 16, 14, a conversão de Lídia através da proclamação da palavra. Diz o texto bíblico que enquanto Lídia ouvia a pregação, ou seja, chegava aos seus ouvidos aquilo que Paulo pregava, e Paulo pregava a palavra de Deus, pregava o evangelho de Cristo, diz que Deus abre o coração de Lídia. Lídia recebe aquela palavra, crê naquela pregação e através disso ela é salva, ela recebe a salvação em Cristo e ali na sua casa inicia uma igreja em Filipos. A palavra pregada com unção do Espírito Santo nunca volta vazia e a forma que Deus age no ser humano é através da pregação da palavra. A pregação da palavra destrói as fortalezas da mente que escraviza o ser humano, tira o véu dos olhos, desperta do sono espiritual, chama da morte para a vida e traz liberdade àqueles que estão presos às garras do pecado. Também temos no ponto 3 a pregação como instrução. Além dela nos converter, nos despertar do estado de morte em que vivíamos, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo, nos revelar Cristo, nos trazer salvação, esta palavra também nos instrui. Ela nos instrui ensinando a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Ela nos exorta, ela nos consola, ela desperta a nossa consciência, ela muda a nossa maneira de pensar e interpretar a vida, ela nos ensina a viver, ela nos produz crescimento e amadurecimento, ela nos aperfeiçoa a cada dia para que a cada momento fiquemos mais parecidos com Cristo, ela nos traz esperança. Tudo isso é o poder da palavra pregada. Tudo isso é o poder da palavra de Deus sendo ensinada, sendo proclamada através dos ensinos, através da leitura, através da meditação. É o poder que a palavra tem na vida de cada crente, nos instrui. Como Paulo fala, nos ensina a viver neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, e nos ensina a guardar a volta de Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira esperança. O ponto 2
fala do ministério da palavra e sua importância. Como já falamos, ele tem importância da pregação, da conversão, mas dentro da igreja, ela conserva a importância de edificação da igreja. Edificar é tornar visível. Edificar é você construir. Quando você está num terreno que não tem nada, você limpa aquele terreno, não tem nada naquele terreno. Mas a partir do momento que você começa a edificar uma casa, ela se torna visível a todos aqueles que passam no local. A igreja é a mesma coisa. A igreja ela vai se tornando visível ao mundo, aos homens. Ela está sendo edificada na palavra. A palavra apresenta esse projeto e inicia um processo de construção, onde esta palavra é o projeto de Deus, é uma bússola para a igreja caminhar e desenvolver. Ela mostra o caminho que a igreja deve trilhar e como trilhar esse caminho revelado, confrontando, exortando, moldando, encorajando. Ela vai trabalhando na vida de cada cristão para que a igreja, num conjunto, possa ser edificada, ser vista pelo mundo e o mundo reconhecer que ali a presença de Deus habita. Dentro desse contexto, a igreja forma valores, ela desperta a consciência, ela nos traz não só apenas regras, não apenas rituais. A igreja, a palavra de Deus, ela é muito mais do que um código moral. Ela é muito mais do que um conjunto de regras. Faça isso ou não faça aquilo. Pelo contrário, ela desperta a consciência do cristão. Ela transforma de dentro para fora. Ela expurga os valores desse mundo, os valores desse sistema pecaminoso de egoísmo, de orgulho, de competição, de morte, de ameaça, de medo, né, de cada um por si. E ela nos traz outros valores, os valores da humildade, do poder do perdão, do poder da reconciliação, da mansidão, porque ela nos mostra o caráter do nosso Pai que deve ser refletido em nós, os seus filhos. Como ela faz isso? Mudando os nossos axiomas, mudando os nossos pressupostos, mudando nossas categorias de pensamento. Deixamos de pensar de uma certa forma e passamos a agir de uma outra forma. E assim interpretar a vida de forma diferente. Interpretar a vida segundo os princípios e valores do reino. É uma grande diferença. Na passagem do samaritano nos mostra bem isso. Para alguns, aquele homem caído ali na beira da estrada estava morto. Eram os princípios que eles viviam, que faziam eles verem dessa forma. Porém, para o samaritano, ele viu com amor, uma nova forma de ver, e viu que ele estava ainda, havia chance de salvá-lo. E através disso, ele entrou em ação, trazendo aquele homem, curando, trazendo vinho, azeite nas feridas daquele homem, colocando aquele homem na cavalgadura e levando para ser tratado. É esta mudança de entendimento que a palavra de Deus nos traz, trazendo novos valores e conceitos para a nossa vida. E, através da palavra de Deus, nós resistimos à cultura do mundo. Veja bem, a igreja não está imune. A igreja está dentro do mundo. Ela não vive numa bolha. Ela está inserida no mundo. O cristão, ele cresce neste mundo, ele trabalha nesse mundo, ele estuda nesse mundo, ele se casa neste mundo, ele cria os seus filhos nesse mundo, ele vive aqui neste mundo. E ele é chamado para viver aqui. O próprio Jesus pede ao Pai que não os tires do mundo, mas que os livres do mal, conforme João 17, 14 a 16. Porém, ela precisa estar protegida para não ser influenciada pelo mundo, pela cultura secular, e se amoldar essa cultura secular, que daí ela se torna o sal que deixa de salgar. Ela apaga a sua luz e não mais tem esse caráter de resplandecer a luz de Cristo no mundo. E como ela faz isso? Ela faz isso nos protegendo da cultura, nos mostrando, olha, isto pertence ao mundo. O que Deus quer que você viva é dessa forma. Porque este é o grande desafio através dos séculos. A grande estratégia do diabo é destruir a igreja de dentro para fora. Como? Cooptando, moldando a igreja aos padrões do mundo, inserindo dentro da igreja o orgulho, a competição entre os crentes, o desejo de poder, o desejo de aparecer, o desejo de ter lucro pessoal.
todas essas características do mundo, o diabo tenta colocar dentro da igreja, criando descontentamento, criando desavenças, criando um desejo descontrolado por poder, por aparência. Então vem a palavra de Deus e nos confronta. Nós temos isso lá em Tiago capítulo 4, versículo 1, que o apóstolo confronta a igreja daquela época dizendo: esta forma de que vocês estão vivendo, de violência entre vocês, de cada um vivendo segundo os seus próprios princípios, é um adultério, é uma infidelidade à palavra de Deus. E ele, confrontando, chama o crente ao arrependimento e livra ele da condenação. O autor de Hebreus nos diz claramente sobre isso em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E veja bem, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aquilo que o homem não vê, a palavra de Deus, ela discerne, ela mostra, revela e chama o cristão ao arrependimento. Por fim, no tópico 3, o ministério da palavra tem a sua fundamentação. Qual é a fundamentação do ministério da palavra? Primeiramente, cristocêntrico, ou seja, toda palavra ela revela Cristo. O Antigo Testamento, devidamente pregado, ele vai apontar para Cristo. O Novo Testamento, devidamente pregado, ele deriva da obra de Cristo. Então tudo centraliza, tudo converge, tudo redunda em Cristo. Cristo é o centro das Escrituras, Cristo é o centro da igreja, a igreja, ela orbita Cristo, imitando Cristo, tentando viver segundo Cristo. E Cristo é o cumprimento das profecias, Cristo é a fonte de bênção e satisfação da igreja e do cristão. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E é o único nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Então a igreja, ela deve estar centralizada em Cristo, e não só isso, a igreja deve buscar suficiência em Cristo. Cristo deve ser suficiente para a igreja em todos os aspectos do exercício da atividade da igreja neste mundo. Segundo ponto, claro, o ministério da palavra deve ser bíblico, ou seja, a Bíblia deve ser lida, explicada, contextualizada e aplicada. É incorreto o pregador ter uma ideia e buscar justificar as suas ideias nas Escrituras. Ou seja, surge uma ideia na sua mente e ele vai buscar versículos ou trechos bíblicos que de alguma forma justifiquem as suas ideias. Esse não é o procedimento correto. O procedimento correto é o cristão se aproximar da Bíblia em humildade e referência, entender através da iluminação do Espírito Santo o que a palavra de Deus quer nos dizer e através disso pregar aquilo que a Bíblia quer dizer e não aquilo que nós queremos retirar das Escrituras. Não se trata de autoajuda, não se trata de autorrealização, não se trata de performance, não se trata do carisma do pregador. Trata-se de, com humildade, com referência, expor aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina através daquilo que Deus revelou. Conclusão. A palavra de Deus deve ser a rocha que fundamenta a vida da igreja e do cristão. Ela nos revela Deus, seu amor e a sua misericórdia. E, principalmente, nos revela Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Nela encontramos salvação, nela encontramos a vontade de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, deve ser lida, meditada, interpretada, exposta, com temor e tremor na vida da igreja. Igreja sem palavra é uma igreja sem vida. E que Deus possa nos ajudar a valorizarmos aquilo que Ele nos deixou através dos séculos e que guia os nossos passos nesse mundo enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.